Prepare-se para adentrar nas sombras de Trindade, uma cidade que foi assombrada por um segredo sombrio, que desafia a compreensão humana. Entre os muros de uma família religiosa aparentemente comum, esconde-se um mistério que ameaça dilacerar suas crenças e mergulhar todos em um abismo de terror. Noite após noite, uivos aterrorizantes ecoam pelas ruas, e criaturas impiedosas emergem das trevas, desafiando a sanidade daqueles que ousam enfrentá-las. Prepare-se para testemunhar uma jornada arrepiante, onde o bem e o mal se entrelaçam de maneiras inimagináveis. Esta é a história de uma família marcada por uma maldição ancestral e de uma cidade inteira à mercê de suas consequências. Abra as portas do desconhecido e adentre um pesadelo que vai além de sua imaginação. Então, sejam muito bem-vindos ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os vídeos mais aterrorizantes do YouTube. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Se inscreva no canal e faça parte da família que mais cresce no Brasil. Em 1989 havia uma família muito religiosa, que vivia na bela cidade de Trindade, em Goiás. O pai, chamado Antônio, era um homem trabalhador e devoto, sempre procurando cumprir os ensinamentos de sua fé. A mãe, Maria, era uma mulher amorosa e dedicada à família, sempre pronta para ajudar o próximo. Eles tinham 3 filhos encantadores, João, de 10 anos, Ana, de 8 anos, e Pedro, de 6 anos. Antônio e Maria acreditavam que a fé e os valores religiosos eram fundamentais para uma vida feliz e equilibrada. A família frequentava a igreja regularmente, participava de grupos de oração e realizava ações sociais para ajudar os menos afortunados. Eles se sentiam abençoados por poder compartilhar sua fé e amor com os outros. Apesar de terem uma vida simples, a família era muito feliz. Antônio trabalhava como agricultor, cultivando alimentos orgânicos em sua pequena propriedade. Maria cuidava da casa e das crianças com carinho e dedicação. João, Ana e Pedro aprendiam desde cedo sobre os valores da honestidade, compaixão e gratidão. Uma das tradições mais importantes da família era a visita anual à Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade. Eles faziam uma peregrinação até a igreja, agradecendo pelas bênçãos recebidas e pedindo orientação para os desafios da vida. Essa viagem era um momento especial, em que a família fortalecia ainda mais seus laços de amor e fé. Certa vez, a família enfrentou uma grande adversidade. Uma forte tempestade atingiu a região, destruindo parte das plantações de Antônio. As perspectivas eram sombrias, pois eles dependiam das colheitas para sustentar a família. No entanto, eles não se deixaram abalar. Juntos, uniram suas orações e confiaram que Deus os guiaria por aquele momento difícil. A comunidade local ficou sabendo sobre a situação da família e, comovida, se mobilizou para ajudá-los. Vizinhos e amigos doaram alimentos, roupas e recursos financeiros. Foi um verdadeiro testemunho de solidariedade e amor ao próximo. A família ficou profundamente agradecida por tamanha generosidade. Os anos se passaram, e a família continuou vivendo uma vida simples, mas cheia de amor e felicidade. Apesar de tudo estar indo bem para a família religiosa de Trindade, em Goiás, uma série de acontecimentos misteriosos começaram a abalar a tranquilidade da periferia da cidade, próxima a uma mata fechada. Animais começaram a ser encontrados mortos, deixando os moradores perplexos e assustados. Durante as noites, ecoavam uivos longos e aterrorizantes, aumentando a sensação de medo e mistério na região. No caminho que levava àquela comunidade, havia uma estrada de chão com curvas sinuosas conhecida como Estrada da Ferradura. Os mais velhos, com suas histórias e superstições, começaram a temer que a maldição do lobisomem, que há muitos anos assombrou a região, tivesse retornado. Contudo, os mais jovens não acreditavam nessa lenda de terror e riam da ideia de uma criatura sobrenatural rondando os arredores. Conforme os dias passavam, o clima de tensão aumentava na periferia de Trindade. As histórias de avistamentos estranhos e os sinais macabros deixados pelos animais mortos alimentavam o medo e a desconfiança entre os moradores.
Alguns deles começaram a evitar sair de casa à noite, temendo encontrar o suposto lobisomem nas sombras. Maria, a mãe da família religiosa, sentiu seu coração inquieto com os acontecimentos. Ela e Antônio, seu marido, decidiram reunir a comunidade para uma reunião na igreja. Era hora de fortalecer a fé e unir esforços para enfrentar o mistério que assolava a região. Naquela noite, a igreja estava repleta de pessoas apreensivas, buscando respostas e consolo. O padre, com sua sabedoria e serenidade, acolheu a todos e incentivou a união e a confiança em Deus. Ele lembrou a todos sobre a importância de manter a fé inabalável, mesmo diante dos desafios mais sombrios. Enquanto a reunião ocorria, João, o filho mais velho da família, decidiu investigar os acontecimentos por conta própria. Ele reuniu seus amigos mais corajosos e juntos partiram em busca de respostas. Armados com lanternas e coragem, eles se aventuraram pela mata fechada, seguindo os rastros dos animais mortos. Com o coração acelerado, o grupo de busca seguia pela estrada da ferradura, com os faroletes apontados para a densa mata. A terra fofa sob seus pés se misturava à neblina gelada, aumentando ainda mais o suspense macabro daquela noite. Todos estavam apavorados, mas determinados a encontrar alguma pista da criatura misteriosa que assombrava a região. De repente, na curva da ferradura, uma sombra começou a se materializar entre as árvores. O medo tomou conta de todos, enquanto observavam com os olhos arregalados a aparição de um animal enorme e peludo, emergindo do nada. O silêncio se fez presente, apenas quebrado pelo som das respirações entrecortadas. O animal misterioso avançou alguns passos em direção ao grupo, e seus olhos brilhavam de forma ameaçadora sob a luz tênue das lanternas. A tensão era palpável no ar, e todos os membros do grupo sentiam o pavor percorrer suas veias. Por um momento, o tempo parecia ter parado. No entanto, a calma e a coragem de João, o filho mais velho da família religiosa, emergiram em meio à escuridão. Ele sabia que era necessário manter a fé e enfrentar seus medos, para descobrir a verdade por trás daquela aparição assustadora. Após a aparição assustadora do lobisomem, o ar ficou pesado de pavor. Em vez de encontrar uma explicação racional para aquela criatura, todos tiveram a certeza de que estavam diante de um lobisomem, um ser místico e devorador de corpos. O terror se apoderou da multidão e o desespero tomou conta de cada indivíduo. Em um instante de pânico, todos correram em direção oposta, tentando escapar das garras daquela fera. O lobisomem, impulsionado pela energia do medo, emergiu das sombras e observou o desespero daqueles que o avistaram. Como se soubesse que sua mera presença era mais aterrorizante do que um ataque real, ele esticou-se em direção à lua e uivou incessantemente, ecoando pela noite. A partir daquela noite fatídica, os ataques da misteriosa criatura aumentaram significativamente. Pessoas relatavam avistamentos e se escondiam todas as noites, temendo pelo próximo encontro com o lobisomem. O pavor se espalhou como uma sombra sinistra por toda a cidade, e um novo mistério aterrorizante começou a se revelar, assombrando a tranquilidade de todos. A comunidade de Trindade estava mergulhada em um clima de constante medo e ansiedade. Crianças não brincavam mais ao ar livre, e os adultos evitavam sair de casa após o anoitecer. As histórias do lobisomem se espalharam como uma doença sem cura, alimentando o temor e a incerteza entre os moradores. O que antes era uma lenda, agora parecia ganhar vida diante de seus olhos. A cidade estava à beira do colapso. Cada noite era uma jornada perigosa, na qual adentravam as trevas com suas lanternas e coragem. Mas, apesar de seus esforços, o lobisomem parecia sempre um passo à frente. Sua presença se tornou mais assombrosa a cada encontro, e a cidade inteira vivia em um estado de terror constante. A luta contra o lobisomem continuou por semanas, até que um acontecimento inesperado iria mudar o curso da história. Numa sexta-feira, de lua cheia, uma família que estava na cidade para visitar o santuário, encontrava-se na praça central, desfrutando de uma conversa tranquila.
Por volta das 8 horas da noite, um uivo sinistro ecoou de dentro da igreja, fazendo com que todos olhassem apavorados na direção do templo. Para seu horror, testemunharam uma criatura peluda saltando pela janela da sacristia, viram um lobisomem. O pânico se instaurou imediatamente na praça, e a família, assim como os demais presentes, correram desesperados em busca de um abrigo, buscando proteção contra a ameaça iminente. O lobisomem parecia estar sedento por sangue, e seu uivo aterrorizante reverberava pelas ruas vazias da cidade. Enquanto se abrigavam na pousada, a família tentava compreender o que haviam presenciado. Era difícil de acreditar que a lenda do lobisomem, antes considerada apenas uma superstição local, pudesse ser real. As histórias macabras se tornaram uma assustadora realidade diante de seus olhos, abalando sua fé e segurança. Na pousada, os hóspedes compartilharam suas experiências e medos, buscando conforto uns nos outros. A cidade inteira estava tomada pelo terror, e a presença do lobisomem se tornava cada vez mais ameaçadora. Eles sabiam que precisavam agir rapidamente para proteger suas vidas e encontrar uma maneira de livrar Trindade desse mal. Na noite seguinte, em mais uma lua cheia, os moradores de Trindade se uniram com determinação para armarem uma emboscada e tentar capturar a temida criatura. Sabiam que era o momento decisivo para pôr fim ao reinado de terror que assolava a cidade. Com armas, tochas e a coragem aflorando em seus corações, posicionaram-se estrategicamente em uma área cercada, próxima à igreja. A escuridão da noite se instalou, trazendo consigo o medo e a expectativa. De repente, o lobisomem surgiu com uma ferocidade maior do que nunca. Suas garras afiadas e presas ameaçadoras ceifavam vidas, um por um. A criatura atacava sem piedade, aproveitando-se da escuridão e do caos reinante. Porém, dessa vez, os moradores estavam preparados. Disparos ecoaram pelo ar, tochas iluminaram a cena e a batalha se intensificou, mas um tiro certeiro atingiu o peito do lobisomem, fazendo-o uivar de dor. Ele caiu, enfraquecido, mas ainda perigoso. O sangue escorria de sua ferida, revelando sua humanidade oculta. O lobisomem, em seus últimos momentos de vida, começou a se transformar lentamente, retornando à forma humana. O terror tomou conta de todos quando perceberam que o padre da cidade era a criatura aterrorizante que havia assombrado seus pesadelos. Uma sensação de choque e traição pairava no ar. O padre, agora desprovido de sua forma monstruosa, estava caído no chão, gemendo de dor. Os moradores se aproximaram, cheios de perguntas e incredulidade. Como poderiam confiar novamente naquele homem que supostamente pregava a palavra de Deus enquanto, na verdade, era a própria encarnação do mal? As respostas começaram a surgir à medida que o padre, ferido e frágil, começou a falar. Ele revelou que, há muitos anos, havia sido vítima de uma maldição sombria, quando foi atacado por um lobisomem, quando levava a palavra de Deus numa comunidade em Manaus. Esse ataque foi quase mortal, mas ele se recuperou. Infelizmente, com essa recuperação, veio a maldição desta criatura maligna. A partir daí, começou a se transformar em um lobisomem nas noites de lua cheia. A luta interna entre sua humanidade e a besta interior havia consumido sua existência, transformando-o em uma criatura destrutiva e sanguinária. Ele falou também que não conseguia controlar este instinto selvagem que surgia dentro dele. Enquanto a cidade absorvia essa revelação chocante, a compaixão prevaleceu. Apesar do horror e da traição, reconheceram que o padre também havia sido vítima da maldição. Suas palavras sinceras de arrependimento, e sua expressão de dor, despertaram uma compaixão latente nos corações dos moradores. Com cautela, decidiram que o padre deveria ser levado ao seu santuário de origem, para buscar algum tratamento, além de redenção e perdão. Juntos, carregaram o ferido até a igreja, onde ele poderia confrontar suas ações e procurar a salvação espiritual. Nos dias que se seguiram, a cidade de Trindade se reergueu dos escombros do terror. Os moradores se uniram para se curarem dos traumas vividos, buscando força na fé e na solidariedade mútua.
O padre foi transferido para seu mosteiro de origem, que ficava a 200 quilômetros de distância de Trindade, e com o tempo, a paz voltou a reinar na cidade. E assim termina mais essa história de lobisomem do canal Escuridão Macabra. Se você ficou até aqui, significa que gostou do vídeo, então se tiver gostado, eu te convido a fazer parte da família Escuridão Macabra. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim que sair um novo vídeo no canal, o YouTube te informe imediatamente. Se não for pedir muito, compartilhe este vídeo o máximo que puder, e para fortalecer o canal, deixe o seu like. A família Escuridão Macabra agradece de coração. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Clique em algum deles, assista até o final e deixe um comentário dizendo o que achou. Muito obrigado e até o próximo vídeo.